Olá pessoal, tudo jóia? Bom, compilei aqui mais algumas perguntas, do pessoal que vai passando aí, os bate-papos, e vou tentar explicar aqui mais algumas coisinhas, lembrando que esse é o meu ponto de vista, né? A minha verdade não é verdade melhor do que a de ninguém. Então, quem não concorda, é só ignorar. Então, em relação à questão de conduta interna, caminho espiritual, iluminação, despertar, ascensão, tudo depende de intenção pura. Então, tudo começa com uma intenção. Qualquer caminho interno, de arte interna, seja alquímica, magística, religiosa, sobrenatural, cada um chama de uma coisa isso, tem a ver com o objetivo. Todas as pessoas, sem exceção, buscam alguma coisa com algum objetivo. Qualquer um que fale que não, no início, é misticismo, é utopia. A gente tem que ter um objetivo sincero. Se o objetivo é sincero e justo, e seguir um caminho de virtude, de compaixão, de amor, de fraternidade, o Dharma começa a ser cumprido. Então, a gente, usando esse corpo humano, que a gente está humano, vivenciando a experiência humana, independente do acesso de memória que a gente tenha em relação a outras vidas, outros planos, dimensões, a gente está vivenciando uma experiência humana. E algo que eu comento muito com os praticantes que eu conduzo, nos grupos, é que a gente não pode desdenhar o corpo humano. Desdenhar, fugir do corpo humano, é de certa forma fugir da própria fonte. Por quê? Algo bem simples, para quem é estudante, seja de arte interna ou externa, o corpo humano, a formatação original dele, independente da cadeia de tempo, a gente contém certas partículas cósmicas que algumas raças de outras dimensões ou outros universos, mundos, não têm da mesma forma. Então o corpo humano é muito disputado, na verdade. Só que nessa linha de tempo, nessa era atual que as pessoas estão, o corpo humano está cada vez mais sendo valorizado pela estética e não pela virtude, e não pela forma como a gente usa o corpo de uma forma útil e que tem um objetivo virtuoso. E eu sei que isso parece misticismo, religião, livro de autoajuda. Infelizmente, cada um aí busca um caminho afim. E é muito pouca gente que vai buscar um caminho que siga o caminho reto, que é o caminho do meio, ou o caminho do coração. É muito mais fácil as pessoas voltarem para o caminho espiritual. Isso é a maioria, e é normal, tá? Todo mundo passa por fases, é muito comum isso. A maior parte entra para aprender artes internas de qualquer tradição ou qualquer meio para fins sobrenaturais. Então elas vêm para desenvolver poderes, siddhis, faculdades sobrenaturais. Então esses poderes podem ou não se manifestar. Qual que é o problema? Quando a pessoa vem com esse objetivo, com essa intenção, e somente ela, sem ter um objetivo claro em relação às leis maiores, por isso que isso tem que ser ensinado antes, a fase da depuração da parte interna de virtude é a base, é o alicerce. Sem isso, todo o resto se perde com o tempo. Porque quando você começa a desenvolver a partir das formas, seja de yoga, de alquimia, de magismo, não importa. Quando você começa a desenvolver isso, vai passando o tempo, o corpo vai manifestar algumas qualidades. Isso é natural. Qual que é o problema da gente não desenvolver a virtude ou as qualidades inatas do céu e da terra no corpo? Esses poderes podem corromper o ego, que normalmente é muito fácil, para o corpo humano corromper isso, pela própria sociedade que a gente vive hoje, que é de competição. Então as pessoas querem adquirir um poder sobrenatural para levitar e aparecer para os outros, para mover objetos com a mente e aparecer para os outros, para curar a pessoa e ganhar dinheiro ou aparecer para os outros. Então é sempre para poder ganhar algo em troca. Quando a mente pacifica, quando as depurações acontecem dentro da mente, e a gente percebe que a mente, como uma repetidora de rotina, que eu canso de falar, como uma repetidora de rotina que gera matéria, ou tudo que a gente vê, quando isso se acalma, você pode perceber o sofrimento das pessoas sem se identificar. Que a partir do momento que o objetivo é caótico, ou ele vem às trocas ou às custas de algo, isso tem um troco. Isso tem que ser pago. Então toda palavra, tudo que a gente tem no mundo é karma. Karma significa ação. Então tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, os nossos passos, os nossos movimentos, as vibrações dos nossos átomos, moléculas, células, tudo isso gera karma, que são ações. Quanto mais a gente sutiliza a ação,
e passa a agir fluindo com o universo, ou com as leis do céu e da terra, ou com as leis dos orixás, ou com os ensinamentos de Krishna, de Cristo, de Lao Tse, de Buda. A gente pode dar N grandes mestres, grandes avatares que trouxeram esse ensinamento e as formas. Quando a gente passa a agir com serenidade, com compaixão, a gente passa a cumprir o próprio Dharma, que é cumprir a própria geometria sagrada, a própria lei do universo a partir do nosso corpo. O nosso corpo é a cadeia do meio. A gente não é humano, a gente está na matéria, mas a gente também é espírito. O espírito é tudo e todas as coisas. Então a gente tem que tirar esse conceito de que Deus é um velho barbudo no céu, com um martelo na mão, ditando leis para ver quem entra e sai de algum suposto paraíso ou inferno. Inferno e céu está dentro da gente, é o yin yang. E isso tudo no nosso corpo humano, independente da memória das pessoas, é gerado nos órgãos, é gerado a partir dos 5 elementos. Então a gente tem que aprender a trabalhar isso, sutilizar, armazenar energia, para que a gente saia da cadeia do sofrimento. Tudo abaixo da iluminação, de acordo com Buda, é sofrimento, ou dor. Dor e sofrimento é a mesma coisa. Então a gente tem que sair desse condicionamento de viver sobre um estado de sofrimento. Para isso, a gente tem que tirar a identificação de que isso é algo natural. Não é. A sociedade está doente, o coletivo está doente. E as pessoas acham que a iluminação é um parque de diversão cósmico em que não existe nada além de algum mundo utópico em que você simplesmente ignora o sofrimento de todo o universo, se torna um ser super fodástico que não tem compaixão. Se fosse assim, não existiriam Budas, Bodhisattvas, Cristos ou qualquer ser cósmico que, por amor ao próximo, ajuda todo mundo, inclusive nós todos. Senão não teria por que eles estarem ajudando, visto que somos partes de uma coisa só. E quem adquire uma consciência coletiva vai sim sentir as alegrias e os sofrimentos do coletivo. Quem adquire uma consciência cósmica vai sim sentir todo o sofrimento e alegrias do coletivo cósmico, e assim sucessivamente, como um grande fractal. E aí você tem que ter, o que o pessoal fala, bala na agulha, né? Se você não tem bala na agulha, ou seja, competência e outorga para sentir e lidar com esse tipo de coisa, não vai acontecer. O que normalmente acontece com muita gente, infelizmente, é que no meio do caminho, por vaidade, por luxúria, por vontade, às vezes até uma vontade pura no início, de querer ajudar as pessoas ou ajudar a si mesmo, conforme vai ganhando certas faculdades, vai perdendo virtude, vai se aproveitando disso de uma maneira bem mesquinha, né? Então vira uma estrela no mundo externo e perde o mundo interno. E aí onde os espíritos famintos, quiumbas, demônios, qualquer nome que vocês queiram dar, começa a acoplar nessas pessoas e projetar uma série de imagens, sons, cheiros, sonhos, a partir do corpo mental. A mente humana é muito fácil de ser dominada de maneira geral. Imagina para seres que estão numa dimensão em que a energia é muito mais forte que o cérebro ou a conduta humana. Quem aprende a fechar e abrir os canais tem uma incidência muito menor disso. Se seguir um caminho de virtude, do coração verdadeiro, do coração violeta, do amor, da compaixão, a própria fonte sustenta, né? Então a própria espiritualidade sutil sustenta. E isso não tem misticismo. Tudo aquilo que é mais sutil em relação à vibração cósmica gira muito mais rápido. E é muito mais quente no sentido de dissolução. Não quente no sentido de calor, mas de dissolução. Então, isso para espíritos densos, se eles tentam chegar perto, eles são queimados ou dissolvidos. Por isso, um Cristo, um Buda, até um Chico Xavier, Yogananda, seres densos não conseguem ficar muito tempo perto, eles acabam sendo queimados ou dissolvidos ou transmutados para outra coisa. Então, todo ser negativo que chega perto de um ser iluminado, com o tempo ele sofre uma transformação natural, por causa do campo magnético e principalmente da energia sutil do ser que está sendo plasmado ali. Então é isso que a gente tem que buscar em qualquer linha interna. Primeiro, um caminho de virtude. Sem isso consolidado, todo poder sobrenatural se torna destrutível com o tempo, seja em uma vida ou em várias vidas. Isso nos afasta da fonte. Então cada um aí sabe mais ou menos o que busca, a forma que quer caminhar, e vai arcar com isso em qualquer linha de tempo, da forma como vai usar. Para isso que existe o Dharma, que é a nossa essência, a nossa fonte de alma. E para isso que existe o Karma, que são as leis de ação e reação. Certo? Um abraço, tudo de bom.